Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Bola de Neve em Jaraguá. Iniciando nesse sábado, com grande alegria no coração para celebrar o nosso Deus, exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Você que está conectado pelo YouTube agora, seja muito bem-vindo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, ou aonde você estiver conectando agora e assistindo essa live, assistindo esse culto, seja muito bem-vindo, seja impactado pela glória do Senhor, amém? Gostaria de te convidar a compartilhar comigo a palavra do Senhor que está em Salmos 24. Se você puder fazer essa leitura junto comigo, será um grande prazer. E a palavra de Deus diz assim em Salmo 24: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes, ele a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Esse obterá do Senhor a bênção, esse obterá do Senhor a justiça e a salvação. Esta é a geração dos que buscam ao Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E nessa noite nós declaramos mais uma vez: levantai a porta a vossas cabeças, levantai ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E nesta noite nós te celebramos, Jesus, e declaramos que Tu és o Rei da Glória. Por isso, em nome de Jesus Cristo, toma o Teu lugar de honra em nossas vidas, toma o Teu lugar de honra nesta igreja, toma o Teu lugar de honra, Senhor amado, através dessa transmissão, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Te bendizer, Senhor. Por isso nós Te convidamos: se assenta no mais alto sublime trono dessa igreja, se assenta no mais alto sublime trono dos nossos corações. Jesus, nós Te convidamos para que o Senhor venha habitar em nós, para que o Senhor venha trazer transformação, restauração, cura, libertação e salvação nesta noite, através desse culto, através dessa live, através dessa transmissão. Jesus, nós Te pedimos mais uma vez: vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Poderoso, Deus forte nas batalhas, este é o Rei da Glória, Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Por isso, seja bem-vindo, seja exaltado, seja glorificado, seja, Senhor amado, entronizado em nosso meio, através da nossa adoração, através da nossa devoção, através dos nossos cânticos, através de tudo que é produzido nessa casa. Tudo pertence a Ti, Senhor. Por isso, tome o Teu lugar de honra, tome o Teu lugar de glória, intensifique a Tua presença nesse ambiente. Nós Te damos toda adoração, nós Te damos todo júbilo. A Ti seja honra, a Ti seja glória, seja exaltado através da nossa adoração, através, Senhor amado, dos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a
tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor toca em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor toca em mim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor toca em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor toca em mim, você jamais será o mesmo. Você jamais será o mesmo se você deixar Jesus te tocar. Você jamais será o mesmo, você jamais olhará da mesma forma se você deixar Jesus entrar. Você jamais será o mesmo, você
jamais andará pelos mesmos lugares se você simplesmente deixar Jesus entrar. Deixa Ele queimar, deixa Ele tomar conta dos seus problemas. Só depende de você. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você tem que deixar queimar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Pai, nós não iremos parar, Senhor. Nós não iremos parar, Senhor amado, em meio às adversidades. Nós não iremos parar, Senhor, em meio aos problemas. Nós não iremos parar, Senhor amado, em meio a uma pandemia. Nós não vamos parar, Senhor amado, em meio a qualquer adversidade, Senhor. Nós declaramos nessa noite que nós iremos gastar as nossas vidas aos teus pés, porque através do teu sangue nós fomos comprados, Jesus, porque nós pertencemos a ti, Senhor. Por isso nessa noite nós declaramos, ó Pai, que nós não iremos parar, nós não iremos parar, Senhor, nós não iremos parar. Pode vir o que vier, Senhor amado, nós permaneceremos firmes em ti, nós permaneceremos firmes em teu propósito, nós permaneceremos firmes no chamado a qual o Senhor nos convidou a participar, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, receba nessa noite a nossa adoração, receba a nossa devoção. Cada som entoado nessa casa pertence a ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que queime a chama em nossos corações, que venha o teu fogo sobre nós, que venha o teu fogo sobre nós, que venha uma unção, Senhor amado, de restauração, de renovo, de ânimo sobre nós nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque só pertence a ti, Jesus, só pertence a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crê, se você realmente, esse é o desejo do seu coração, onde você estiver, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor com todo o seu fôlego de vida, celebre ao Senhor com os seus cânticos, celebre ao Senhor com o seu júbilo, com as suas palmas, celebre ao Senhor nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao culto da Igreja Bola de Neve Jaraguá.
Essa é a casa a qual o Pai te convida a fazer presença conosco. Não somente presencial, porque presencial, infelizmente, nós estamos limitados, mas sim virtualmente, através das nossas redes sociais, através do nosso canal do YouTube. Então, desde já, eu quero te convidar, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo aí na sua tela, ative o sininho também, para você estar ciente. Toda vez que estiver sendo postado um vídeo, você está sendo avisado também, amém? Glória a Deus. Gostaria também de estar convidando vocês a participar e a continuar esse momento de adoração conosco. A adoração ao Senhor não se limita somente em canções. A adoração ao Senhor não se limita somente no momento de palavra. Mas a adoração ao Senhor se limita e vai muito além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. E o Senhor nos convida também a fazer uma adoração a Ele através das nossas finanças, através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. E a palavra de Deus lá em Malaquias, no capítulo 3, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma no fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, assim diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Este é um momento oportuno, em meio a uma crise global que todos estão passando, em meio a um cenário caótico, em meio a um cenário onde a mídia, onde todas as informações ao nosso redor nos traz desesperança, nos traz um desespero. Mas esse é o momento onde Deus te convida a simplesmente desejar viver o sobrenatural, a desejar viver a provisão que vem dos céus, é desejar viver a palavra do Senhor, é desejar realmente sair do modo natural, desativar a sua mente terrena e se ligar nas coisas que são eternas. E quando o Senhor diz através da palavra dele: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, ele mesmo diz com as suas próprias palavras: provai de mim, diz o Senhor, e se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós medidas, sacudidas, recalcadas e até mesmo transbordantes, como em outro texto da palavra do Senhor diz. Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida. E talvez você se assuste com esse novo de Deus, porque está totalmente fora do seu controle. Mas Deus não precisa de circunstâncias, não precisa de situação favorável para Ele operar, para Ele continuar sendo Deus. Pode ter pandemia, pode ter crises. O nosso Deus, Ele é fiel em sua palavra, e Ele sustenta a tua palavra. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E por isso eu quero te convidar a fazer um voto com o Senhor na sua área financeira. Eu quero te convidar a participar deste momento de adoração que nós iremos estender agora. Talvez você fale: mas como eu vou fazer isso? Eu não estou presente, eu não estou aí na igreja junto com vocês. Mas você pode fazer isso de modo virtual também. Você pode fazer isso através das nossas contas bancárias. Você pode fazer isso através do nosso Pix, que estará aparecendo na nossa tela, na sua tela, através das informações que serão passadas agora para você. Você pode estar participando deste momento, fazendo uma aliança com Deus, fazendo um voto com Deus, colocando e consagrando a sua vida financeira, as suas finanças, o seu recurso ao Senhor, e declarando para o mundo espiritual que a sua confiança não está em homens, a sua confiança não está na bolsa de valores, a sua confiança não está na crise, a sua confiança não está na melhora, não está na vacina, mas a sua confiança está em Deus, e Ele suprirá toda a sua necessidade. O nosso Deus não falha. Se Ele se preocupa em vestir uma ave do campo, todavia Ele não se preocuparia em vestir os seus filhos, o que os seus filhos iriam comer ou se vestir. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Não adianta você andar ansioso com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu mal.
Por isso eu te convido nessa noite a fazer um voto de gratidão através dos seus dízimos, através da sua oferta, nas contas que estarão aparecendo aí, no Pix que estará aparecendo aí. E também é muito importante que ao você fazer isso, aqui na Igreja Bola de Neve Jaraguá, você envie o seu comprovante no número de telefone que também estará aparecendo aí na sua tela. Gostaria de te convidar neste momento a conhecer um pouco mais sobre a Igreja do Jaraguá, sobre as atividades que continuam acontecendo via online, nos recados que estará aparecendo na sua tela agora. Então, acompanhe comigo os recados em nome de Jesus. Estamos vivendo um dos momentos mais delicados desde o início da pandemia. Mas o que devemos entender é que Deus continua no controle e nada poderá surpreendê-lo. Conforme sua palavra em Jeremias 32, 27. Eis que sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso havendo coisa demasiadamente maravilhosa para mim? No dia 11 de março de 2021, foi anunciado pelo governo de São Paulo mudanças significativas no Plano São Paulo, a qual passa a operar em fase emergencial. Nós, como igreja, temos um compromisso com a sociedade e seguiremos o exemplo de Jesus Cristo, o qual, sendo questionado a respeito de César, a autoridade política da época, manteve-se em posição de obediência, ensinando a dar a César o que é de César, conforme sua palavra em Mateus 22, 21. Responderam: de César, então, lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Seguindo as orientações da fase emergencial, anunciamos as seguintes mudanças. 1. Todos os nossos cultos serão online, via YouTube, no canal pr.chileno, e Facebook e Instagram, no @Bola de Neve Jaraguá, não tendo qualquer tipo de ocupação no templo, exceto de quem for participar da transmissão. 2. Todas as células deverão ser realizadas online, sendo via Google Meet, Zoom e outra ferramenta gratuita. 3. Aconselhamentos individuais poderão ser realizados de forma presencial mediante agendamento prévio. A fase emergencial terá início no dia 15 de março de 2021, a qual também dará início a essas novas orientações listadas acima. Seguiremos a orientação de nossas autoridades, crendo que estas foram levantadas por Deus, segundo sua palavra em Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A Igreja de Jesus Cristo já passou por diversos momentos difíceis desde a sua fundação, e nada foi capaz de parar o avanço do reino. Apesar do distanciamento,
permaneceremos firmes na missão de que fomos comissionados por Cristo, utilizando todos os recursos tecnológicos disponíveis em nossa geração para pregar o Evangelho. O reino de Deus nunca foi palpável e nunca dependeu de espaços físicos. Sua dependência sempre foi do Espírito Santo e da comunhão com o corpo de Cristo. Deus continuará nos conduzindo rumo ao fim dessa batalha e dela sairemos vencedores. Manifestamos o reino de Deus, seja em casa, seja no templo ou onde Cristo nos colocar. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. Gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Muito prazer, para quem não me conhece, no YouTube, sou o pastor chileno do Bola de Neve Jaraguá. Que você possa ser abençoado por essa palavra, pela palavra do Senhor em nossas vidas. Serei breve para não ser muito cansativo, mas que a palavra venha do Senhor para as nossas vidas, amém? Em nome de Cristo Jesus, vamos orar antes de iniciarmos. Soberano Deus e Pai, é diante de Ti, dos Teus anjos como testemunha, de todos os Seus filhos que estão acompanhando essa palavra pelo YouTube, que nós gostaríamos de entrar na Tua santa presença essa noite, primeiramente para louvar, engrandecer o Teu santo nome, dizer que o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, e que somos necessitados da Tua palavra e da Tua presença em nossas vidas todos os dias. Que você possa ser abençoado grandemente, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra que está no Salmo de número 91, até o 7, 8, por aí nós vamos ler, e a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não chegará a ti. Essa com certeza é até aí, estou aqui já me empolgando, mas eu queria dizer antes, é que essa passagem que está no Salmo 91, assim como o Salmo inteiro, ele já é conhecido do nosso povo, do nosso público, mas ele vai muito mais além, porque ele é conhecido por todos. É um salmo que transcende a visão cristã, transcende as quatro paredes da igreja. Por quê? Por que eu digo isso? Porque você mesmo, assim como eu, talvez já conhecia esse salmo antes mesmo de se tornar cristão. Você já conhecia ele, já tinha ouvido ele, de alguma certa forma já viu em algum lugar, porque é comum nas casas, nas suas empresas, nos seus escritórios, nas suas repartições públicas, em escolas, até mesmo em boteco, você já viu o Salmo 91 em algum lugar. Nas casas, nas repartições, você tem uma Bíblia, aquela página está amarela, mas ela está aberta no Salmo 91. E se não for numa Bíblia, você olha para uma parede, em algum lugar, em algum escritório, no consultório do teu dentista, no consultório médico, no boteco, como eu disse, lá no bar, o cara está tornando caldo, mas aqui que ele olha para o lado direito, está escrito, tem uma plaquinha, um quadrinho, e ali naquele quadro está o Salmo 91. Mas, então, todavia, entretanto, porém, a gente precisa entender algumas coisas e que são importantes, né, para nós.
Porque muitas vezes as pessoas não só penduram sobre suas casas, sobre seus escritórios, alguns deles utilizam o Salmo 91 para orar, alguns utilizam o Salmo 91 como um escudo, como um amuleto. Às vezes as pessoas usam como um amuleto e falam assim, porque o Salmo 91 diz isso. Mas o que é importante em relação a tudo isso é que a gente precisa entender a força que está sobre esse salmo. A gente precisa compreender o que esse salmo tem dito, qual é a sua importância. E o que é interessante quando a gente vê isso, é que, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo, eu já presenciei esse fato. Pessoas que corriqueiramente fazem parte da tua vida, ou que você conheceu, algum amigo, e esse seu amigo de repente some, desaparece. Mais que de repente você se depara com essa pessoa, você encontra ela. E aí você encontra ela em algum lugar. Talvez ela está sumida, né? E aí você de repente se depara com essa pessoa e sabe qual é a primeira fala que você diz a ela? Ei, por onde você andava? Onde que você estava escondido? Qual era a tua habitação? Onde que você encontrou um refúgio sobre a tua vida? Porque você sumiu. E é interessante que quando a pessoa quer sumir, quando a pessoa não quer ser encontrada, ela precisa habitar em um lugar que ela encontre segurança, lugar onde ela encontre um refúgio. E é por isso que o Salmo 91 está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o que representa o seu primeiro versículo, representa segurança para aqueles que se apoiam no Senhor. Nos próprios estudos, no entendimento dessa palavra, o que você pode perceber? Que o salmista ali, um dos principais salmistas era o rei Davi. E o rei Davi, ele tinha como um entendimento sobre ele, que o povo na época não tinha estudo. Então, qual que era o entendimento do rei Davi? O que ele pensava em relação a isso? O rei Davi pensava assim, já que eles não têm o estudo, eu vou pegar aqui e vou usar a poesia, o poema que Deus tem falado ao nosso coração. Por quê? Porque a falta de estudo fazia com que as pessoas não tivessem o entendimento daquilo que estava falando na sua leitura. Então ele pensou assim, se eu só escrever esse poema, eles não vão entender. Então o que ele pensou? Eu vou procurar os levitas, eu vou procurar aqueles que fazem poemas, aqueles que fazem música, e vou pegar esse poema e transformar em música, porque isso vai ficar gravado na memória das pessoas. As pessoas vão entender isso e vão usar isso a favor da sua vida. Então esse é um primeiro entendimento que você precisa entender, que o Salmo, ele se transforma em algo importante para nós, como uma defesa, como uma palavra que vem dos céus, que vem do reino para as nossas vidas, como uma palavra de entendimento que vai me dar força. E esse era o entendimento. Então ele pegou aqueles artistas, ele pega aquelas pessoas ali para poder entoar o Salmo 91, para que as pessoas que assim ouvissem, guardassem em sua memória e pudessem trazer à memória aquilo que dava esperança a eles. Então essa é a parte importante que a gente precisa entender. Bom, mas não tão somente isso. Quando o Salmo era usado, aquelas pessoas, elas entendiam isso e transformavam como um cântico de guerra, como algo que os fortalecia, como algo que trazia um ânimo àquelas pessoas. Então, isso era usado. Mas o que nós precisamos, eu e você, meu querido, precisamos entender neste momento, é que qual a importância e como eu posso usar isso a meu favor. Primeiramente, uma das coisas que a gente precisa entender aqui é que o Salmo 91, sob uma visão espiritual, estava falando de Jesus. Estava falando do Messias que estaria por vir, e o Messias, ainda naquele momento, ele estava com Deus. Ele estava no Altíssimo, ele estava no esconderijo, e aí que vem as palavras sobre nossas vidas que a gente precisa compreender.
Por quê? Porque enquanto a primeira passagem que fala aí, o primeiro entendimento que a gente vê aqui nesse salmo, é que ele diz, aquele que habita no esconderijo. Jesus, enquanto ele habitava no esconderijo do Altíssimo, ali era uma zona de conforto para ele, ali era um local a qual ele não havia temor, a qual ninguém podia tocá-lo, porque ele estava na habitação do Senhor, ele estava na presença do Pai. E é isso que você também precisa entender. O seu lugar de segurança, qual é? Qual é a tua habitação segura? O que muitas pessoas não compreendem é que residência, local de pousada, não é local de habitação. Então, se você pousa num local, se você só pousa na presença do Senhor, talvez isso não baste para você, não seja o suficiente para a tua vida e para a minha vida. Por quê? Porque eu preciso não somente pousar, não somente estar, eu preciso habitar. E é isso que nós vamos compreender. Mas vai muito mais além do que isso. Se eu habito, eu estou tranquilo. Mas eu te pergunto, e se você sai da sua zona de conforto, o que é que você vai fazer? Então o Senhor aqui nos ensina, o Salmo aqui tem nos ensinado que quando ele sai, porque ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansa. Mas ele fala assim, eu saí do esconderijo do Altíssimo, e agora eu tenho a sombra do Onipotente, que é o Senhor, que tudo pode, e Ele me guarda todos os dias da minha vida. E é isso que eu tenho que compreender para mim e para você, porque se eu não estou no Altíssimo, se eu não estou habitando, peraí, eu estou à sombra do Onipotente. A palavra tem nos ensinado que o esconderijo do Altíssimo, que esse esconderijo, quando ele fala, é um local de refúgio, é um local de salvação, é um local de refrigério, é um local de paz, é um local onde nada pode me atingir, é um local onde as circunstâncias exteriores não me alcançam. É a presença do Pai, é a presença de Deus sobre nossas vidas. Então, quando o salmista escreve essa poesia, quando o profeta escreve isso, ele está fazendo referência a quem? A Jesus, que estava residindo no esconderijo, que estava residindo no lugar oculto. O que é o lugar oculto para nós? É a presença do Pai, é a presença de Deus. Então isso era importante para ele. Então ele fala, quando ele deixa o esconderijo do Altíssimo, seria necessário se refugiar à sombra do Onipotente. Ali era o refúgio de Cristo, mas havia a sombra do Onipotente. E o que era o refúgio, qual que era o refúgio para Cristo? O versículo 2 fala assim, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Peraí, eu já tô no Altíssimo. Quando eu quero buscar a paz, eu vou habitar em Deus. Mas se eu não estiver habitando em Deus, se eu tiver que ir para uma zona de batalha, se eu tiver que enfrentar as dificuldades, se eu tiver que sair da minha zona de conforto, eu vou ter a sombra do Onipotente. E sabe por quê? Eu estarei tranquilo na sombra do Onipotente, porque lá o Senhor, versículo 2 fala assim, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confio. É por isso, só por isso que nós sabemos que se não estamos em meio à circunstância de apenas estarmos no Altíssimo, como muitas vezes não dá para você apenas estar descansando no Senhor. Muitas vezes você tem que ir para o fronte de batalha, muitas vezes você vai enfrentar dificuldades, muitas vezes você vai enfrentar as coisas o desconhecido na tua vida, mas quando você chegar lá, você vai entender que o Senhor é contigo, que Deus te guarda, que Deus te ama, que Ele tem um propósito na tua vida, que Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida, e ali você vai descansar nele. Então o salmista continua nos trazendo revelações através desse salmo, porque esse era o refúgio de Deus. Então ele fala assim, ele continua, ele fala sobre o versículo 3, né, que ele fala, existem os laços e a peste perniciosa, né, porque ele continua falando, se a gente continuar na leitura, você vai ver, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aí ele continua e fala assim, ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. O que ele está querendo dizer, que mesmo que quando você está no Altíssimo, mas quando você está à sombra do Onipotente,
nada vai te alcançar, nenhuma peste, nenhuma praga, nenhuma doença, nada que tente te assolar, que tente te assustar vai te alcançar. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é a minha salvação, Ele é o meu escudo forte, Ele é aquele que me guarda, Ele que é aquele que cuida de mim, Ele é aquele que está ao meu lado, é Ele que acampa seus anjos ao meu redor todos os dias, é Ele que renova suas misericórdias, suas manhãs em nossas vidas. Ei, é Ele quem cuida de mim e de você. Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso compreender o que o Senhor está falando comigo. Nós precisamos ter esse entendimento em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele não tem te abandonado, Ele não tem te deixado, Ele não tem te largado à mercê das coisas do mundo. Mas você precisa entender, você precisa descansar, você precisa habitar na presença do Pai, você precisa habitar, esse tem que ser o seu esconderijo. Quando você está ruim, fala, ninguém acha Ele, ninguém sabe o que está acontecendo. Ei, Ele está habitando na casa do Pai dEle, Ele está embaixo da graça do Pai, e ali é um lugar de refrigério em nossas vidas. Amém? Se você tem escutado isso, guarda isso no teu coração, entenda que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Bom, mas já que a peste pode tentar me alcançar, a mortandade está assolando o mundo, mas eu estou habitando na casa do Pai, mas eu estou sendo guardado pelo Pai, então eu estou sendo cuidado por Ele, eu estou sendo guardado por Ele. E o Salmo continua, e olha como fala tanto de Jesus, porque Jesus andou no mundo. O mundo tinha pestes naquela época, a lepra era muito mais contagiosa e que matava muito mais do que qualquer vírus que está por aí. E Jesus andava, e ali Ele era guardado. E aí Ele continua, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Jesus passou por tanta coisa, e Ele viu tanta coisa, mas Ele não foi atingido, até o momento em que Ele aceitou isso para a vida dele. Até o momento que Ele falou, não, agora por amor de mim e de você. Ele não ia ser atingido de forma nenhuma, mas quando Ele lembrou de mim e de você, Ele falou, agora eu vou deixar isso me atingir, mas é porque eu tenho um propósito, eu tenho algo novo para fazer. E você que está aí na tua casa, Ele abriu mão dessas coisas na vida dele, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos acordar de manhã, glorificando o nome dEle, tendo paz no nosso coração. Foi porque Ele abandonou, ou deixou de lado, isso que Ele tinha a seu favor. As coisas estavam acontecendo, mas Ele falou, peraí, no momento oportuno, eu posso abrir mão disso, porque Ele via caindo 1000 ao lado dele, 10.000 à direita, e Ele não era atingido. E o Salmo continua, Ele falou, Ele é meu refúgio, Ele é minha salvação. E o Senhor lembrava de tudo isso. E talvez a proposta que o que tem falado sobre o refúgio que está em Cristo, por quê? Porque quando Ele é meu refúgio no Altíssimo, e lá eu faço habitação. Quando eu entendo que Ele fala assim, olha, pode acontecer tudo isso, mas o Senhor é quem me guarda. No mundo em qual estamos vivendo, no momento ao qual estamos passando, eu preciso viver esse salmo na minha vida. Eu preciso viver o Salmo 91 e entender que o Senhor tem me guardado, que o Senhor tem cuidado de mim, que o Senhor tem colocado a sua mão sobre minha vida, que o Senhor tem olhado por mim todos os dias. Eu preciso entender isso. E eu preciso guardar isso dentro do meu coração para todo sempre. Ah, mas agora vem a pergunta, pastor, o senhor está falando sobre o Salmo 91, e segundo os estudiosos, Davi, quando descreveu esse salmo, quando chamou os poetas, quando fez o cântico, o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando de Jesus, mas para que a gente lembrássemos de Jesus. Mas eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim para você. Todo mundo quando fala assim, me dá a boa primeiro, eu prefiro começar pela ruim, porque se a boa vier de Cristo Jesus, está anulado a primeira opção. E eu tenho esse entendimento. Então se eu te der essas duas opções, a notícia ruim talvez seria que
poxa, o salmo era só para Jesus, mas a notícia boa é que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Estamos vivendo Ele está querendo dizer que a partir do momento a qual Jesus se entrega por você, todas as promessas que estavam sobre ele, todas as promessas que tem para a tua vida, hoje recaem sobre a tua vida. Basta você crer e o aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Basta você entender que Jesus é tua salvação. Basta você entender que Ele é o teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. Se você estiver na tua casa, curve sua cabeça, feche seus olhos, esse é um momento de oração. Busca a presença do Pai, do Senhor, entenda que no Senhor está a habitação perfeita para a tua vida. E que embaixo dele, Ele é seu refúgio, que Ele é quem te guarda, que através das promessas dele você é salvo. E se esse salmo talvez foi escrito para o Messias, você tem que ter o entendimento que Jesus, na sua morte na cruz, Ele te deu vida e vida em abundância, para que você possa colher e viver o melhor dessa terra, para que você possa receber as bênçãos do alto e do céu sobre a tua vida. Então eu te convido nessa noite, meu irmão e minha irmã, a buscar o Senhor nesse momento, com seus olhos fechados, glorificando a presença dEle, adorando o nome dEle nesse momento, dizendo: Senhor, eu tenho te servido. Não há habitação melhor do que estar na tua casa, não há melhor lugar do que estar na tua santa presença. Por isso nessa noite, Pai, eu e os teus filhos, nós estamos agora fazendo nossas malas e nós queremos morar na tua casa, nós queremos habitar na tua presença, nós queremos viver em ti. E mesmo que nós tenhamos que sair em algum momento, que seja para viver na sombra do Onipotente, que seja para viver guardado pela tua presença, que seja para ouvir a tua voz e colocar em prática em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca cada filho teu nesta noite, que está na tua casa, porque nós estamos de mudança, Senhor, para ser habitação em ti, para vivermos em ti. Senhor, faça morada em nós também. Nós te convidamos, nós te aceitamos, Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós temos esse entendimento. E se você está ouvindo essa pregação, se você recebeu essa mensagem pela primeira vez, se você entrou no YouTube e está vendo essa mensagem, aí onde quer que você esteja, se entregue na presença do Senhor, e ainda hoje Ele estará te levando para morar em tua casa, para fazer habitação na casa do Senhor, e nós glorificamos o nome dEle. Então aí onde quer que você esteja, repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Coloca o meu nome no livro da vida, de onde eu jamais pretendo sair. Lava as minhas vestes, cura as minhas feridas, porque eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você estiver aí, fez essa oração comigo, ainda hoje estará de mudança para a presença e habitação do Senhor na tua vida. E nós gostaríamos de encerrar esse culto. Deixa o teu comentário, fala alguma coisa, deixa o seu comentário em nossas redes sociais. Nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos orar pela tua vida. E se você ainda não conhece a Igreja Bola de Neve, nós temos células espalhadas por toda a nossa região. Entra lá no site. Se você conhece, se você não mora perto aqui do Jaraguá e gostaria de nos conhecer, entre em contato conosco. Nós gostaríamos de conhecê-lo, te mostrar uma célula mais próxima da tua casa, e que você possa ser muito bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos. Se você está aí agora, seremos repita essa oração abalados, comigo. Vamos.
encerrar adorando ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exército se erguerem contra nós, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, todo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso.